Efeito Coriolis. A distância é grande, o alvo é de risco. O atirador precisa calcular o vento, a direção, a força da gravidade e até mesmo a rotação da Terra. O estampido, o recuo do rifle, a câmera acompanha o projeto e zap! Um tiro certeiro. Que legal, que emocionante, que realístico, certo? Errado. Antes da gente falar mais sobre esse efeito da rotação da Terra no cálculo balístico de rifles de longa distância, eu quero que você conheça o nosso novo curso, Rifle Marksmanship, que está em vias de ser lançado. Nós estamos em fase de pré-lançamento, então se você quiser conhecer mais, entra no link aqui embaixo, você vai ser redirecionado a uma página onde você vai poder colocar o seu nome lá e o seu contato para receber um desconto de lançamento. Esse curso deve estar sendo lançado nos próximos dias, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, o curso já está valendo. Então bora pro vídeo. Não tem quase nenhum filme de sniper onde o efeito Coriolis não seja citado, mas o que diabos é o efeito Coriolis? O meu objetivo aqui é te ajudar porque existe uma grande probabilidade de você ter sido ensinado errado a respeito do efeito Coriolis, ou que no mínimo você acha que esse efeito é mais significativo do que de fato é, especialmente quando a gente está falando de balística de rifle a longas distâncias. Mas não tem problema, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, coloca um comentário para ajudar a plataforma e ativa o sininho para você ficar sempre bem informado a respeito do mundo das armas. O efeito Coriolis, ou força de Coriolis, ou pseudo-força de Coriolis, é um desvio aparente do projétil causado pelo efeito da rotação da Terra, e que em tese precisa ser calculado e compensado por atiradores de elite quando estão atirando com precisão a longas distâncias. Mas será mesmo? Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender direitinho esse fenômeno, como e por que calcular, e se de fato ele importa quando a gente está falando de tiros de rifle a longa distância. Pois bem, se você pensa que quando o projétil deixa o cano do rifle e o alvo continua em movimento por causa da rotação da Terra e é por isso que o atirador precisa compensar o tiro, você está equivocado. Não é bem assim que funciona, né? Se fosse assim, bastava um helicóptero levantar voo, esperar a Terra girar embaixo dele e pousar no destino desejado. Pois bem, a força de Coriolis, na verdade, é uma pseudo-força, né? Ela não é uma força de verdade. Ela é uma força inercial, ou seja, ela é uma força aparente percebida por um observador inercial em um sistema de referência não inercial, nesse caso um sistema em rotação. Vamos ao globo aqui. Esse objeto aqui se assemelha bastante com a superfície da Terra, né? Porque ela é um geóide, né? Levemente achatada nos polos e também com várias rugosidades, né? A Terra não é uma esfera perfeita, ela tem relevo e tudo mais. Então observe aqui, enquanto a Terra está girando, você nota que ela tem uma velocidade angular constante. Porém, dependendo da latitude que você se encontra, que quão distante você está do polo ou do equador, a sua velocidade tangencial muda. Por quê? Porque aqui a gente tem uma distância muito maior na região do equador do que aqui nos polos. Então você nota que enquanto esse objeto gira a uma velocidade angular constante, o ponto que está no equador gira a uma velocidade muito maior do que o ponto que está no polo. É só você perceber que existe um arco menor aqui. Se esse arco precisa girar na mesma velocidade que esse arco aqui, significa que a velocidade tangencial no equador é muito maior do que a velocidade nos polos. E é por isso que a gente sente o efeito Coriolis. Sempre que um projétil é lançado em direção aos polos ou em direção ao equador, ele vai ter uma componente do movimento relacionado à propulsão desse projétil e também o seu componente de velocidade tangencial, correspondente aqui, no caso, ao deslocamento que ele estava no momento de saída do projétil. Então, se o chão gira mais devagar ao norte ou ao sul em referência ao equador, então você vai ter um desvio de projétil, porque quando o seu projétil chegar ao alvo, pode ser que o seu alvo não tenha chegado aonde você estava vendo. E o mesmo acontece de cima para baixo. Então o efeito Coriolis, ele tem uma particularidade, ele vai desviar o projétil sempre para a direita no hemisfério norte e sempre para a esquerda no hemisfério sul, independente da direção para onde você aponta o seu rifle. Então isso não significa que a Terra está girando enquanto o projétil está andando, significa apenas que ao norte ou ao sul, a Terra está girando um pouco mais devagar do que você em relação ao equador. Esse efeito Coriolis, ele é sentido apenas nos hemisférios. E ele é sentido numa proporção diferente quanto mais perto você está dos polos. Se você está atirando exatamente no polo sul ou no polo norte, você não tem nenhum deslocamento tangencial. Apenas a Terra, mais próxima do equador, estará se movimentando. E aqui é que você vai sentir o máximo do desvio de Coriolis. Já se você estiver no equador, o efeito Coriolis tende a zero.
Então olha que interessante é esse efeito Coriolis. Ele é mais forte quanto mais perto você está dos polos, ele é mais fraco quanto mais perto você está do Equador, e ele desvia o seu projétil sempre na mesma direção, independente de onde está o alvo, a depender do hemisfério que você se encontra. No hemisfério norte, o seu projétil sempre desvia para a direita. No hemisfério sul, o seu projétil sempre desvia para a esquerda. E isso meio que é uma evidência muito forte contra a Terra plana. E a grande curiosidade aqui desse vídeo é que não é só o efeito Coriolis que está presente quando a gente está falando em balística de longa distância. Existe também o efeito Iotvus, que é um desvio que vai acontecer sempre que você atira do leste para o oeste. E esse sim vai depender da direção do azimuth do seu alvo. Então funciona ao contrário do Coriolis. Se você estiver no Equador, é onde você vai perceber o máximo desse efeito. E é fácil de você entender. A Terra está sempre girando de oeste para leste, é por isso que o Sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Então se você está na região do Equador, onde você sente o máximo desse efeito Iotvus, você vai ter o seu alvo levantando sutilmente contra o horizonte. E é por isso que toda vez que você atira para o leste, você tem um impacto um pouco mais alto do que deveria estar. E quando você atira para o oeste, você vai ter um impacto um pouco mais baixo do que deveria estar. Então, tanto o efeito Coriolis quanto o efeito Iotvus altera a trajetória de projetos quando a gente está falando de grandes distâncias. Todo artilheiro de terra ou de mar precisa colocar o efeito Coriolis e o efeito Iotvus nas correções de trajetória balística. Só que aí a gente está falando de grandes distâncias, 10 km, 20 km. Aviões fazem essa compensação, mísseis intercontinentais fazem essa compensação. Mas enquanto a gente está falando de rifles, o alcance máximo aí de um disparo de rifle vai estar aí na ordem dos 2.000 e poucos metros, né, de alcance efetivo. Tivemos pouquíssimos casos de atiradores que conseguiram um disparo bem sucedido a uma distância maior que isso. Salvo engano, o recorde atual está na região dos 3.000 e poucos metros. E nessa distância tão pequena, quanto de fato o efeito Coriolis e o efeito Iotvus vão alterar a sua trajetória? Vamos para a calculadora balística. Se você tem um aplicativo ou calculadora balística, eu particularmente uso o Strelok Pro, que está disponível na Play Store e tudo mais, você vai conseguir fazer as simulações de efeito Coriolis. Você tem que ter o programa completo para poder fazer isso. E se você tem uma luneta em miliradiano, por exemplo, em um rifle 308 Winchester, você vai ver que o primeiro clique possível da sua luneta vai estar ali na região dos 1.200 metros. Estando aqui na latitude de Brasília e atirando para o sul, eu vou ter o meu primeiro clique na minha luneta a partir dos 1.700 metros. E para fazer esse disparo com um projétil de 2.600 pés por segundo, eu vou ter que dar mais de 300 cliques na minha luneta só para compensar a queda pela ação da gravidade. São 31,9 miliradianos. E se você não está entendendo o que eu estou falando, essa é uma das aulas do nosso curso Rifle Marksmanship, para você entender como que funciona essa clicagem das lunetas, as regulagens, as calibragens e as unidades de medida de ângulo. E para fazer esse mesmo disparo, o spin drift, que é o deslocamento lateral do projétil por causa da rotação causada pelas raias dentro do cano, vai gerar um desvio para a direita de 8 cliques. Então eu tenho um desvio total de 7 cliques para a esquerda, ou seja, são 8 décimos de miliradiano para a direita por causa do spin drift e 1 décimo de miliradiano para a esquerda por causa do efeito Coriolis. Logo, o efeito Coriolis, nessa distância aqui, nessas condições que a gente colocou na calculadora, é 8 vezes menor do que o meu spin drift. Agora vamos mudar o azimuth do alvo e vamos atirar para leste. Afinal de contas, a gente está perto do Equador, então a gente sentiria um efeito Iotvus bem mais pronunciado. Então agora tem uma deflexão vertical de quase 4 décimos de miliradiano. É muito pouco. Tá, mas aí se você manja de medida de ângulo, você vai me falar, calma, Thiago, mas 4 cliques a uma distância de 1.700 metros, a gente está falando aí de 68 centímetros, a gente está falando de quase 1 metro de erro. Então você literalmente sai do alvo se você não considerar isso. Sim, você sai do alvo, só que tem outros fatores externos que vão te colocar ainda mais longe do alvo. E se a gente for além, atirando nessa direção aqui com uma brisinha mais ou menos a 45 graus, ali, um vento de 10 km por hora, já muda a brincadeira inteira. Agora eu tenho um saldo total de 13 cliques para a direita, ou seja, todo o meu projétil agora está sendo desviado pela esquerda. Então notem como o efeito do vento é muito mais pronunciado do que todas essas outras variáveis que a gente falou, tanto o spin drift quanto o efeito Coriolis. Mas não é por causa disso que você vai deixar de considerar um fator previsível, calculável e que vai eliminar ali um bom fator de erro dentro da sua solução de tiro. E eu sei que tem pessoas que atiram a 3 km, a 5 km em competições de distâncias extremas, e essas pessoas sim vão incluir o desvio de Coriolis
na sua solução de tiro, mas elas também vão ter que lidar com vento que muda de direção ao longo dessa trajetória, por exemplo. Existe aquele momento onde o projétil deixa a velocidade supersônica e passa para a velocidade subsônica, e nesse momento de transição o projétil se desvia, passa a ter um comportamento errático. Então o que é mais comum quando estão atirando a essa distância é você ter um spotter do seu lado. É por isso que os militares usam um spotter. Alguém que vai ficar vendo aonde o seu impacto pegou para que você faça as correções ali na hora. Você meio que compensa ao longo dos tiros. Então esse negócio de você fazer um tiro certeiro a uma distância tão grande quanto essa é coisa de filme. Nunca vai ser um tiro só. A pessoa jamais, a não ser que ela seja espetacularmente genial, ela não vai conseguir propor uma solução de tiro na hora para acertar esse disparo com um tiro só. Eu até não duvido que existam algumas pouquíssimas pessoas no mundo capazes de propor uma solução para um tiro de 2 km e acertar no primeiro tiro, mas essas pessoas você vai literalmente conseguir contar nos dedos. E é nessa hora que a galera da Terra plana pira de alegria, né? Porque afinal de contas não dá para provar empiricamente o efeito Coriolis. Calma, jovem, mas eu estou falando aqui de disparo de rifle. Quando a gente está falando de artilharia, com distâncias muito maiores ou até fogo naval, os militares vão ter que contar com o efeito Coriolis, senão eles vão errar o alvo por centenas de metros. E não esqueça que muitas vezes o fogo de artilharia está disparando contra alvos que sequer são vistos. Até porque a distância máxima que você enxerga o horizonte a nível do mar é de 6 km. Você até pode estender isso aumentando a sua elevação, mas numa batalha naval está todo mundo ao nível do mar. Então sim, o efeito Coriolis existe, sim, ele é significativo, sim, ele precisa ser inserido nas soluções de tiro quando a gente está falando de distâncias muito grandes, acima de 1,5 km, mas na prática é quase impossível acertar um tiro desse de primeira. Eu não entrei muito na matemática envolvida nesses cálculos, até porque elas são extremamente complexas. Quando a gente está falando de efeito Iótivos, a gente chega a calcular a diferença da aceleração da gravidade enquanto você se desloca para oeste ou para leste. Então a matemática é muito pesada. Graças à tecnologia moderna, nós temos hoje as calculadoras balísticas, que são softwares que vão fazer esses ajustes para a gente. E mesmo assim, quando a gente coloca todas as variáveis como vento, como diferença da massa do projétil, como pequenas variações sutis na velocidade de um projétil para o outro, dentro de uma munição diferente da outra, ainda que elas sejam carregadas com a mais extrema precisão, vai ter uma diferencinha de velocidade na boca do cano que vai mudar a solução de tiro. A gente entende por que sempre tem um spotter perto de um sniper. Ele vai dar a palavra final. Geralmente ele vai fazer o primeiro tiro e a partir do ponto de impacto observado pelo spotter, o sniper vai fazer as devidas correções ali na hora. Tiros de longa distância é o nível ultra hard quando a gente está falando em armas de fogo. E a melhor forma da gente testar na prática os modelos matemáticos seria tendo stands indoor que conseguissem isolar todos esses fatores de grandíssimas distâncias. Então tá aí um bom projeto de vida para os terraplanistas. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e coloca um comentário aqui para ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar mais esse vídeo. Eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro. Muito obrigado por assistir. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!